Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos à nossa jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos do curso de... tô até combinando, olha só! De Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos vamos nessa jornada sobre conhecimento, pesquisa, ciência. Bom, nesse episódio é entrevista, estrutura e procedimentos da pesquisa. Bom, da entrevista, né? A entrevista que vai ser o elemento-chave aí dessa jornada para a produção de conhecimento. É uma das técnicas de pesquisa, tá? É a entrevista. Então, vamos lá? Vem comigo. A gente tem aqui na nossa tela, super maravilhosa, linda e fantástica do Prezi, algumas ideias. E hoje a gente vai trabalhar, né, neste episódio, entrevista. Então, entrevista. Uma das primeiras coisas da entrevista é que você tem que observar as questões éticas. Aliás, uma das primeiras coisas em pesquisa, você tem que observar as questões éticas. Toda pesquisa, ela exige que você produza, por exemplo, se envolver pessoas, especialmente, um termo de consentimento livre e esclarecido. Esse modelinho você vai achar na internet, a instituição também oferece para você, mas esse termo de consentimento livre e esclarecido é um dos principais elementos, especialmente quando você vai fazer pesquisa com pessoas, e que é o nosso caso, né? Fazer uma entrevista significa que você vai entrevistar uma pessoa. Então, toda vez que você for realizar pesquisa científica que envolva seres humanos, você tem que apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido para essa pessoa e ela tem que assinar. O que tem nesse termo de consentimento livre e esclarecido? Bom, o CEP, e não é o CEP da sua rua, tá? É o CEP, que é o Conselho de Ética e Pesquisa. Ele diz que, de acordo lá com a resolução 466, as pessoas que vão participar de uma pesquisa, e a participação é sempre voluntária, elas têm que saber os riscos e os benefícios de participar dessa pesquisa. E é por isso que você tem que elaborar um termo de consentimento e mostrar para ela, olha, você vai participar dessa pesquisa e nessa pesquisa você vai acompanhar toda essa estrutura e essa organização, e a gente vai fazer uma pesquisa, os seus dados serão anonimizados, ou seja, não vai ser destacado o seu nome ou a instituição onde você trabalha, ou serão informados os seus dados e a instituição onde você trabalha, depende muito da sua pesquisa. Na maioria das vezes, a pesquisa, ela vai trabalhar com a ideia de que você tem a anonimização dos dados, ou seja, você coloca um pseudônimo, professor X, Y, D, instituição A, B, C, 1, 2, 3, para garantir o sigilo dessas informações, e sempre o sigilo dessas informações é no sentido de que você vai ficar, proteger os dados dessa pessoa, então ela fica mais livre para responder e participar da pesquisa. Então, uma das primeiras coisas é isso, é você pensar em como que você vai fazer essa entrevista, pensando na proteção, e aí até a Lei Geral de Proteção de Dados, né, agora, recente, então como que você vai proteger essa pessoa que vai participar da entrevista de possíveis consequências ou risco em participar dessa pesquisa, realizando essa entrevista. Quando você está num processo de pesquisa científica, registra o projeto de pesquisa, ele tem que passar por um comitê de ética em pesquisa, que é o CEP, né? Que é esse aqui que está aí, ó, abrindo as portas do conhecimento para a gente. E nesse CEP, você você faz a submissão desse projeto online, então tem uma plataforma e cada instituição tem um CEP, então o instituto tem o CEP, a universidade tem outro CEP, então você submete pela plataforma e aí você precisa do acompanhamento do seu professor orientador da pesquisa, claro, você monta o projeto e manda ele online. E aí esse comitê de ética e pesquisa vai analisar se a sua pesquisa pode ser realizada com seres humanos, porque envolve seres humanos.
Esse resquício vem principalmente das pesquisas na área de saúde, né? Porque então você testar uma vacina, você testar um medicamento, envolve um risco, às vezes, sério, às vezes risco de morte com as pessoas. Então, vindo dessa área da saúde, implantou-se também nas ciências sociais aplicadas, humanas e todas as outras pesquisas, essa análise do projeto de pesquisa e se ele envolve os riscos quando tem seres humanos. Esse comitê vai analisar e vai emitir um parecer autorizando a sua pesquisa ou pedindo reformulações no procedimento para que possa ser realizado. Essa é a principal função. Se você quiser saber mais, é só você pesquisar aqui, ó, conselho-de-saúde.gov/comitês, e aí você tem acesso a todos os CEPs que podem ser, dos quais você pode submeter o seu projeto de pesquisa, certo? E aí, voltando aí à ideia da entrevista, a gente tem aqui que a gente vai acompanhar como é que a gente vai fazer o registro docente, num portfólio eletrônico dessa pesquisa, que é um relato de experiência, vai se transformar num relato de experiência a partir da história oral de um professor que você vai entrevistar. Bom, a primeira coisa é você abrir lá, criar o seu site, o seu Google Site. Para você criar um Google Site é muito simples. Você tem que estar aqui logado, no Gmail. A gente vai usar a ferramenta do Google Site, que é no Gmail. E aí aqui, ó, nesse conglomerado de pontinhos bem aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, para vocês visualizarem. Nesse conglomerado de pontinhos aqui, ó, você tem o G Suite, que são os apps, e aí você vai procurar pelos sites, Google Sites. Quando você clica em Google Sites, ele vai te dar essa aba aqui. Vocês estão vendo aí todos os meus sites. Eu tenho vários sites, porque a gente trabalha com essa ideia de portfólio e registro. E o registro docente que você vai fazer vai ser utilizando esse site. Quando você acessa esse espaço, o que acontece? Você tem aqui, ó, vários modelos disponibilizados pelo Gmail, pela Google. E aqui bem no cantinho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você visualizar. Você tem esses templates e a gente vai usar um desses templates aqui que chama de templates, tá? Que é para você poder criar o seu site. Você escolhe qualquer um e você vai editar. Eu já escolhi um aqui, ó, é esse daqui que tá bem embaixo aqui de mim, ó, que é quando chama o coração, e eu vou editar ele, tá? Então, como que a gente vai editar? Vai ter um passo a passo aí, tá bom? Uma trilha pipoca chamada, trilha pipoca para você poder trabalhar aí esses procedimentos com calma, devagarzinho, porque são muitos procedimentos. Bom, a primeira coisa que você vai fazer para editar o seu site é colocar um nome. Bem aqui em cima, você tem que colocar um nome para o seu site. Eu coloquei aqui, ó, história de vida do professor, então basta você clicar e escrever, tá bom? E aí você tem as primeiras etapas da edição. Olha só, a primeira etapa da edição é você trabalhar aqui com a mudança dessa imagem. Como é que você muda a imagem? Você clica nele, ó, quando você clica nele, ele vai aparecer bem aqui, deixa eu ver se a gente vai conseguir ver. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar, vamos ver se eu aumentar. Opa, demais. Bom, aqui, ó, bem aqui, vai ter alterar imagem. Eu acho que eu vou ter que aumentar, Vamos ver se vai aparecer. Aê! Quando você seleciona aqui, ó, você tem alterar imagem. E aí, para alterar a imagem, você pode fazer o upload ou você pode selecionar uma imagem. Aqui eu fiz um upload porque foi uma imagem, produzida pelos estúdios, produzida aqui pelo Instituto. A recomendação aqui, outra questão ética, é você procurar por imagens com Creative Commons, ou seja, licença livre de direitos autorais, ou seja, aquela que é concedida para uso. Então, você ou busca aqui na galeria da Google, tá? Que é essa galeria aqui, certo? Que essa galeria, ela é concedida pela Google, então você pode usar esses materiais que estão aqui, certo? E aí você escolhe uma imagem, então, por exemplo, eu vou trocar lá a imagem, vou colocar essa imagem aqui, ó, e você seleciona o que você achar mais interessante e pede para selecionar e ele vai aplicar, tá vendo? Olha lá que já mudou o meu fundo.
O meu fundo não, o fundo do site. O fundo do site. Bom, e para fazer as edições aqui, ó, você é muito intuitivo. Basta você aqui colocar, selecionar e escrever o seu texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou só mudar aqui, pesquisa em educação, entrevista, ou história de vida, né? Vou colocar entrevista aqui. Sim? Perfeito. Aí você edita, aqui ele vai dar uma barra que tem a fonte, tem negrito, tem itálico, né, etc. Você pode linkar, você ainda pode aqui, ó, fazer os alinhamentos, que são aqueles alinhamentos da ABNT, que são os alinhamentos que você pode fazer de justificado, alinhado. Para a ABNT, nas normas do trabalho impresso, você tem que seguir o alinhamento justificado, que é esse daqui, ó, de uma ponta a outra da margem. Para fins de edição de site, que é o nosso e-portfólio, você vai usar, ou a recomendação é que você use o alinhamento à esquerda, porque facilita a leitura, especialmente em dispositivos móveis, tá bom? Aqui, com relação à fonte, a recomendação da ABNT para textos acadêmicos e científicos é que você use no corpo do texto o tamanho 12. Mas aqui, para fins de edição do site, que é uma edição mais livre, você vai poder usar aí 12, 14, né, os tamanhos que você achar que fica visualmente melhor. Além disso, a fonte que é recomendada, aqui nós estamos usando a fonte clara, mas de acordo com a ABNT, novamente, para trabalhos impressos acadêmicos e científicos, a forma acadêmica de entrega, você deve utilizar ou a fonte Arial ou a fonte Times. Deixa eu ver aqui se a gente encontra, né? Aqui, ó, a Arial, vamos procurar a Times aqui embaixo. Ó, Arial ou Times New Roman. Mas para fins de edição do site, que é uma plataforma digital e mais livre, você vai poder fazer uso de outras fontes que você tenha interesse. Qual que é o destaque? Se você estiver na redação do corpo do texto, prefira usar apenas um tipo de fonte. Nos títulos ou em seções, você pode usar outras fontes, mas no corpo do texto, a preferência é que você use um tipo de fonte só, porque facilita a leitura, né, daquele que vai acessar o seu conteúdo. Perfeito? Bom, e aqui você deve colocar o autor então é você, aí a gente falando de um processo de entrevista, né? Então, você vai colocar aqui quem é o autor da entrevista, quem é o autor desse registro aqui do portfólio, é você, acadêmico do curso, né? Então, você vai colocar autor, aí você vai colocar, para você editar, ó, basta você clicar nele, e aí você vai colocar, né, nesse caso você vai colocar acadêmico do curso de pedagogia, blá, 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 né? Você não vai colocar blá, 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 né? Você vai colocar o resto do texto. Bom, e você faz a edição e aqui o alinhamento, então, é à direita, tá? Então, o alinhamento à direita, porque o nome dos autores e a identificação dos autores fica do lado direito, sempre em todo documento, inclusive na publicação de artigos, que é o nosso objetivo final. Bom, e aí você vai colocar a sua instituição, né? E olha só, a gente vai trabalhar, a primeira coisa da entrevista é a roteirização. Então, o que é uma roteirização? Uma roteirização é você literalmente roteirizar, você colocar em tópicos e dizer qual que vai ser o procedimento que você vai realizar para fazer a sua entrevista. Então, você não vai diretamente colocar aqui no site, mas para fazer a entrevista você precisa roteirizar. Então, roteirizar é com quem você vai fazer a entrevista, quando que você vai fazer a entrevista, sobre o que vai ser a entrevista. Então, aquelas perguntas que tem uma de cada disciplina lá no ambiente, você vai trazer para essa roteirização. Então, você tem que definir o dia, a pessoa, né, o espaço, o instrumento, o recurso que você vai usar. Você vai entrevistar pelo WhatsApp? Você vai entrevistar por alguma plataforma de videoconferência? Você vai entrevistar presencialmente? Você vai lá conversar com a pessoa? Porque você pode fazer entrevista de todas essas formas, mas o que importa é que tem que ter esse diálogo entre você e a pessoa entrevistada, nesse caso, o professor que você vai entrevistar, tá? Então, essa é a primeira etapa
da entrevista, a roteirização, que é definir todos esses elementos. Quem, quando, como, quais perguntas, onde, com que recurso, tá bom? Bom, e para você fazer a roteirização da pesquisa, então aqui, primeiro você vai colocar, né, você vai editar aqui o que é uma história oral, como que se faz uma história oral, como que se produz conhecimento através da história oral e a tendência dela se transformar em um relato de experiência. E para editar esses dados aqui, ó, você tem que trabalhar com os blocos. Os blocos são esses aqui, ó. Então, eu tenho o bloco de texto, certo? Eu tenho o bloco de imagem, eu tenho o bloco de incorporação. E eu tenho os layouts. Os layouts são blocos prontos, são blocos que você ele já vem com a imagem. Então, por exemplo, ó, se eu quiser acrescentar aqui um bloco imagem e texto, eu vou clicar nele, olha lá, e ele apareceu aqui, tá vendo? Eu vou só abaixar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, ó. Então, eu tenho aqui a imagem e eu tenho aqui o texto. Para eu inserir uma imagem, basta eu clicar nesse maisinho, olha lá, que legal. E aí eu posso fazer, né, posso pegar um vídeo do YouTube, por exemplo, posso pegar da agenda, posso colocar a localização de onde eu vou realizar a minha entrevista, né? E eu posso colocar aqui, vou selecionar uma imagem. Deixa eu ver se eu rolar aqui, ó, selecionar a imagem, beleza. E aí, ó, ele vai me dar a possibilidade de eu selecionar a imagem e da onde que eu vou selecionar essa imagem, né? Se eu vou usar no meu Drive, se eu vou fazer uma pesquisa de URL ou se eu vou fazer aqui, ó, uma pesquisa de imagens do Google, que é o que eu recomendo para vocês, tá? Se eu for fazer uma pesquisa de imagem do Google, eu vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui, vou colocar IFRO, vamos ver o que vai aparecer, IFRO. E aí, ele vai pesquisar, olha lá, ele pesquisou, olha, eu vou só abaixar aqui para vocês conseguirem ver, deixa eu ver. Não, eu vou ter que aumentar. Olha lá, ele apareceu aqui, ó, a logo do Instituto Federal. Então, eu vou usar essa imagem, para eu usar eu seleciono, e aí ele vai pedir aqui, ó, para eu inserir. Então, seleciono a imagem e peço para inserir. E aí, ele vai inserir minha imagem lá no meu site. Olha só que legal, quer ver? Cadê? Onde eu estava? Ali, aqui, né, ó, ali. E aí, para eu editar essa imagem? Bom, para eu editar essa imagem, eu preciso fazer assim, ó. Quando eu seleciono a imagem, ele vai me dar esses campos aqui, ó. E isso permite eu fazer a edição, tá vendo, ó? Eu posso deixar lá menor, maior, posso deixar... Como é uma imagem grande, ela vai ficar aí, né? E eu posso fazer esses ajustes aqui, ó, com essas edições, certo? Aqui só no mouse. Tá vendo, ó? Pronto, ficou lindo aqui, né, ó? Instituto Federal de Rondônia. E aqui eu tenho o bloco de texto, tá vendo? E aí, para eu editar nesse texto, o que eu faço? Basta eu clicar aqui nesse texto e vou redigindo. E aí, aqui você vai seguir as normas da BNT para edição de texto, né? Então, esta pesquisa, porque você está fazendo uma pesquisa, né? Trata de um registro do trabalho docente, blá, 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 realizada por meio de, né? Você vai definir qual é a sua abordagem. Qual que é a sua abordagem? A sua abordagem é qualitativa, mista, quantitativa? E aí aqui você vai fazer as edições. Então, todos os elementos do projeto de pesquisa você vai inserir aqui no portfólio. Então, a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia. E aí, na metodologia, você vai trabalhar que é qual que é a abordagem, qual que é o método que você vai trabalhar, qual que é a técnica, que é a entrevista, a história oral. Então, o método é a história oral, a técnica é a entrevista, né? Vai trabalhar com a produção de um relato de experiência. E aí, depois você vai inserir os dados da pesquisa aqui, da coleta da sua informação, da sua entrevista com o seu professor, né? Com o professor que você escolheu, certo? E aí, aqui você vai fazer toda a edição. Acompanhe depois lá os tutoriais dos resumidinhos na trilha Pipoca para que você possa verificar todos os procedimentos assim nos detalhes de como fazer. Não é legal, não é fantástico, não é maravilhoso, não é tudo de bom? Gente, é tudo de bom. E aí, a gente então tem essa etapa da produção científica, que é a entrevista. Então, para encerrar esse episódio,
Até mais! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.